A seleção holandesa de futebol é uma das mais icônicas e respeitadas do planeta, conhecida por sua habilidade técnica, futebol criativo e uma história repleta de craques memoráveis. Nomes como Marco van Basten, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp, Van Persie e Arjen Robben são lembrados com carinho pelos fãs ao redor do mundo. Esses jogadores ajudaram a definir a incrível história da Laranja Mecânica, uma equipe talentosa que ao longo dos anos encantou torcedores com seu estilo ofensivo e elegante. Porém, apesar de tanto talento, a Holanda nunca conseguiu levantar a taça da Copa do Mundo. Inclusive, a seleção holandesa, na Copa de 2014, se consolidou em terceiro lugar, goleando o Brasil em 3-0. Então, por que uma seleção tão talentosa, que já teve estrelas de classe mundial e viveu momentos épicos, continua buscando a glória? O que faz essa seleção sempre bater na trave e nunca conquistar o tão sonhado título da Copa do Mundo? Vamos voltar no tempo para entender. A seleção teve um desempenho devastador na Copa de 2000, quando jogando em casa perdeu a semifinal para a Itália. Mas foi em 2010, na África do Sul, que a Holanda viveu seu momento mais próximo de conquistar a Copa do Mundo, chegando à final contra a Espanha, em um jogo eletrizante. A vitória escapou e o time ficou mais uma vez com o vice. Esse é o retrato de uma seleção que, com um elenco repleto de estrelas como Van Persie, Robben e Sneijder, nunca conseguiu alcançar o ápice. Com um histórico de 3 vices em 1974, 1978 e 2010, a seleção viveu e vive o drama da eterna promessa. Se por um lado seus craques sempre encantam o mundo, como Van der Sar no gol, Van Nistelrooy e Van Bommel no meio, e o talento de Robben nas pontas, por outro lado, o time nunca conseguiu superar as barreiras nos momentos mais decisivos, deixando uma geração de grandes jogadores sem a tão almejada taça. A Holanda, com a sua população relativamente pequena, nunca teve uma quantidade de jogadores que outras potências do futebol têm, mas sempre compensou com a qualidade. Entretanto, a seleção parece estar condenada a esse destino de grandes promessas e decepções em Copa. Fica até o final do vídeo, porque vamos investigar a trajetória da seleção holandesa nas últimas Copas, entender os altos e baixos dessa equipe histórica e explorar o que está em jogo para a Copa de 2026. O time de 2026 conta com estrelas como Van Dijk, Frank de Jong, Cody Gakpo e chega com a missão de finalmente quebrar a maldição do vice. Vamos analisar as campanhas recentes, os detalhes que faltaram nas edições anteriores e o que torna a Holanda uma das favoritas para finalmente conquistar o título. A Copa do Mundo de 2026 será disputada em 3 países: Estados Unidos, México e Canadá, marcando a primeira vez que o torneio será sediado em 3 nações. A seleção holandesa está no grupo F, ao lado de Japão, Tunísia, e do vencedor do playoff da Europa B, entre Ucrânia, Suécia, Polônia, Albânia, e ainda não está definido. Esse grupo é visto como acessível para a equipe da Laranja Mecânica, uma vez que a Holanda se destaca como uma das favoritas a ir bem longe nessa competição. Com a Holanda jogando contra adversários como o Japão, uma seleção asiática sólida, e a Tunísia, que é uma seleção tradicional do continente africano, o time deve avançar nas fases como líder ou vice, com grande expectativa para os mata-mata. A campanha na fase de grupos, com jogos marcados para o Dallas Houston ou Kansas City, promete ser uma vitrine para o grande potencial dessa equipe. A cultura esportiva e o campeonato holandês. A Eredivisie, o principal campeonato de futebol dos Países Baixos, é uma das ligas mais respeitadas da Europa. O PSV lidera o campeonato com uma performance impressionante, dominando a competição com um ataque avassalador e uma defesa só. O Feyenoord e o Ajax seguem na luta pela parte superior também da tabela, com o PSV se destacando como favorito para o título. A liga holandesa é crucial para o desenvolvimento de talentos e tem sido a base para muitos dos jogadores da seleção, com clubes como Ajax, PSV e o Feyenoord. A liga oferece um ambiente competitivo para que a próxima geração de craques da seleção holandesa brilhe. Embora o futebol holandês seja amplamente reconhecido pelo seu impacto tático e criativo, a liga holandesa não tem a mesma força financeira que outras ligas europeias, como a Premier League ou a La Liga. No entanto, isso nunca impediu a Holanda de produzir alguns dos melhores jogadores do mundo. E é exatamente isso que a seleção de 2026 tem de melhor: um elenco recheado de talentos, que traz uma combinação de jogadores jovens e experientes, competindo ao mais alto nível, tanto na liga holandesa quanto em outras grandes ligas europeias. A integração holandesa com os Estados Unidos. Com base para a Copa de 2026, também não é à toa com a forte presença de jovens holandeses em ligas de todo o mundo e uma popularidade crescente no
mercado norte-americano. O time holandês tem tudo para ser um dos favoritos do continente. A presença de estrelas como Memphis Depay, que brilha num dos clubes mais populares do Brasil, só fortalece a conexão com o público global, especialmente com a sua incrível marca de gols pela seleção, superando grandes nomes do futebol holandês. A interação entre a Holanda e os Estados Unidos também pode ser vista na influência da North American League Soccer. Nos anos 70 e 80, onde jogadores como Johan Cruyff e Ruud Gullit tiveram um impacto significativo no desenvolvimento do futebol norte-americano. Essa conexão histórica entre os dois países evoluiu com o surgimento da Major League Soccer e a entrada de novos talentos holandeses, incluindo no Brasil o craque holandês Memphis Depay, que fez história no Barcelona e mais recentemente no Atlético de Madrid, e agora está no Brasil, onde a sua carreira continua a ser uma das mais observadas. Do que diz respeito à seleção atual, é impossível não destacar a força de seus jogadores. Van Dijk como um dos melhores zagueiros do mundo e Frank de Jong, que se tornou o maestro do meio-campo, além do lateral, que figura entre um dos melhores laterais do mundo também, Dumfries, da Inter de Milão. São apenas alguns exemplos do que a Holanda tem de melhor. Além disso, a seleção conta com jogadores como Cody Gakpo, Malen e Memphis Depay, que são peças fundamentais para que o time holandês seja competitivo na Copa de 2020. O futebol holandês vive um bom momento com uma seleção jovem, mas recheada de talento, que promete ser competitiva e quem sabe finalmente quebrar o jejum de título, com uma sólida defesa e um meio-campo criativo. A equipe tem para ser uma das grandes favoritas para a Copa de 2026, buscando uma tão conquistada Taça Mundial. E aqui vai alguns jogadores, além do seu capitão Van Dijk, De Ligt, Nathan Ake, Koopmeiners. Não restam dúvidas de que com esse elenco a Laranja Mecânica vai longe nessa Copa, tentando vencer a Copa, né? Além de ter um treinador muito experiente como Ronald Koeman, tem um Timber também, que é do Arsenal, tem um Vries, tem o Xavi Simons, o Heider, o Gravenberch. Só aí você nota uma seleção fortíssima e bem competitiva para ir longe nessa Copa do Mundo. E a pergunta fica para você: o que você acha da seleção holandesa nessa Copa do Mundo? Será que finalmente a Laranja Mecânica vai quebrar a maldição do quase conquistar o título? Ou será que vai ficar no quase de novo? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E se você não viu, temos um vídeo anterior falando sobre 3 seleções que podem surpreender nessa Copa do Mundo. Vou deixar o link no card aqui em cima para você não perder. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e, claro, muito obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.